assunto é a constelação familiar, né? Aliás, é uma coisa que quando a gente se reúne, né, Arlete? Quando a gente se reúne, esse é o tema principal, né? Os nossos cônjuges ou as pessoas ao nosso lado falam, vocês vão falar sobre constelação? Puxa, que interessante. E é mesmo, porque esse assunto é tão vasto, é tão atual, é tão importante, tanto para nós que estamos agora nesse período, quanto para os que vieram antes, quanto para os que vieram depois. Se é algo que a gente pode deixar de herança para a nossa família, é um lugar aos excluídos. E esse é o tema de hoje. A Arlete Menegatti, que eu falo tanto dela, né, sobre ela aqui na Rádio Mundial, enfim, nos programas do YouTube também. Ela trabalha em Jundiaí, então a Rádio Mundial pega muito bem nessa região, Valinhos, Vinhedo, enfim, Itatiba. Salto, Itu, Cabreúva, Meu Campinas. Deus, uau, é uma região muito grande. Muito grande. E a Arlete faz um trabalho lindo, tanto de constelação individual, quanto da constelação em grupo. Aliás, o doutor Edmond, que tem programa aqui também na Rádio Mundial, como ele trabalha nessa região, indica muito a Arlete, e eu estive com ele um dia desses e ele me disse exatamente isso. Simone, meus pacientes adoram quando vão para lá. Eu não te disse isso, estou te dizendo agora, aqui pessoalmente. O nosso programa é assim, gente, informal, esse que é o legal. E me conta a sua experiência, Arlete. Você quer falar hoje sobre a exclusão, que é um dos temas tão importantes que a constelação trata, né? Isso. Bom dia, bom dia ouvintes, pessoal do YouTube. É uma delícia estar aqui de novo, né? Falando sobre algo tão apaixonante. Isso, e para começar falando sobre a exclusão, gostaria de citar uma frase do Bert Hellinger, que é o criador da constelação, que é a seguinte: no momento em que uma pessoa está inteira, ela se sente livre. Mas enquanto exclui alguém, ela se sente incompleta e ainda ligada. Por isso, esse tipo de plenitude também leva à liberdade. Geralmente a gente tem um ímpeto, né, um impulso de tirar da frente, a gente quer se ver livre de algo que incomoda, né, ou da dor, a gente não quer olhar. E a gente vê muito claramente através da constelação que isso, ao contrário, né, isso nos prende, em vez de realmente nos deixar livre. Então, se a gente tem algum problema com a família, não se dá bem, não concorda com a maneira como eles vivem, não adianta você deixar toda a sua família aqui no Brasil e mudar, sei lá, para a Austrália, né, e nunca mais ter contato. Você pode achar que está se vendo livre, mas essa exclusão, você pensa que tira essa família, você não tira. Você continua ligado e de uma maneira que não é saudável, né? E quando esses aspectos que ficam à sombra, né, eles se manifestam, porque se manifestam, né? Eles vêm de uma maneira desequilibrada, vêm com uma intensidade muito maior. E a constelação trata muito disso, né, Simone, de incluir. Então, quando você consegue olhar, aceitar, né, aceitar as coisas como elas são, como elas foram, né, o que as pessoas puderam te dar, né, porque a gente ainda tem muito aquela coisa de, eu não tive, foi pouco, eu quero mais, E você poder olhar para aquela mãe, para o pai, para aquela família que deu o que era possível, né? O que eles realmente foram e aceitar aquilo, olhar de fato para quem eram aquelas pessoas dentro do script delas, né? Porque elas também tinham os comprometimentos como nós, né? Os emaranhamentos delas. Então, olhar e poder aceitar. E daí, por isso que ele diz, né? Enquanto exclui alguém, se sente incompleto, mas ainda ligado. A hora que você aceita, você se abre de fato para aquelas pessoas e inclui, você se sente inteiro. Porque quando a gente exclui alguém da nossa origem, nós estamos excluindo uma parte de nós. Principalmente, né? Os pais, né? Agora, uma coisa muito difícil de acontecer é um filho assumir que tem raiva do pai. Ou um filho assumir que tem raiva da mãe. Então, eu tive uma oportunidade de constelar uma pessoa um dia desses que veio com o pai com câncer no pulmão. E a gente colocou, obviamente, ela no lugar do pai dela, olhando para os pais dele. Porque ele não quer vir fazer constelação, não quer olhar, enfim.
E ela falou, nossa, eu, no lugar do meu pai aqui, rejeito muito a minha mãe. Então, o quanto a cobrança ainda que você está falando, né, gera uma dor. E o pulmão é um órgão também de parceria, enfim, né, um órgão duplo, onde a gente vê que parceria não deu certo. E as parcerias com os pais, quando o filho acha que os pais não são os certos entre eles também, né, e fica tomando partido, minha mãe é santa, meu pai é o diabo, ou meu pai é o santo, minha mãe é a diaba. Quando a gente faz esse movimento, a gente excluiu um órgão nosso, exclui uma parte física nossa, ou uma parte emocional nossa, ou uma parte saudável de futuro pra gente, né, Arlete? Exatamente. Me lembrou uma constelação que eu fiz sábado, agora, em que o tema, a questão da pessoa, eram os relacionamentos amorosos que não fluíam. Não fluíam para ela, e ela falou que não fluía para nenhum dos irmãos também, assim como havia sido para a mãe e para a avó. Enfim, quando a gente colocou a constelação, apareceu o pai, né, que foi rejeitado, né, ele não foi aceito pela família da mãe. E em princípio era porque ele agredia, ele era agressivo, violento, em função da bebida. Só que conforme andou a constelação, a gente pôde ver que, na verdade, porque isso vinha mais atrás, os pais desse homem, a mãe dele era mestiça, né? Ela vinha, a origem dela era indígena e de negros. Uhum. E a família da mãe era toda alemã. E eles negavam a origem do marido dela. E isso aconteceu também, já era uma repetição, porque a avó, ela falou que viveu exatamente a mesma situação. Então, a gente pôde ver a repetição através da exclusão de um povo, né? Ou de povos, no caso, 2 povos, indígenas e negros, pela outra família dela. Uhum. E aí, o que acontece é que realmente o amor não consegue fluir. E os relacionamentos dos descendentes vão ficando quebrados também, né? Uhum. E pela metade também. Então, quando a gente consegue incluir, e foi muito bonito, porque foi um movimento de incluir os povos, né? Uhum. O povo indígena, o povo negro, que existia dentro dela, que os descendentes também passavam a negar, porque o pai ficou à margem, né, com ele e todos os ancestrais. Só que como que a gente vai negar algo que está no nosso corpo? Uhum. Né, de onde nós viemos? Está correndo no nosso sangue. Então, se eu nego o que está no meu corpo, o que está no meu sangue, eu estou negando uma parte de mim. E que vira uma doença autoimune no fim. Porque exatamente. Eu nego, meu corpo briga com algo que é meu. Exatamente. Então, o câncer é uma doença também autoimune, de alguma forma, como o lúpus, que agora é muito comum, como a AIDS. Enfim, eu nego algo, eu luto contra mim mesma, eu luto contra as minhas origens. Exatamente. Então, como que você vai conseguir ser inteira, ser saudável e aí sim poder ser livre, né? Por isso que essa plenitude, né? Ela essa completude, né? Nossa evolução, nosso caminhar, a gente precisa estar inteiro. E para estar inteiro, a gente precisa olhar, né? É preciso olhar para as coisas, olhar para as pessoas e deixar com que elas façam parte da nossa vida. Aí a gente pode caminhar. Teve uma outra constelação nesse mesmo sábado, que o tema da pessoa era exclusão. E ela falou que se sentia excluída em tudo, na profissão, na empresa onde ela estava, na família, nos grupos, e que também ela percebia dentro dela que ela excluía uma irmã, né, pelos problemas que a irmã vive e tal. E na constelação dela, assim que a gente colocou, posicionou, dava para ver que ela se excluía, ela tinha um movimento de se excluir da vida. E quando foi colocado a mãe, já deu para ver que ela não aceitava a mãe, e ela confirmou isso. E foi colocada a avó, e a mãe dela também não aceitava a avó. E a gente sabe que quando você não aceita a mãe, você não aceita a vida, né? E tudo o que contém na vida.
né? E isso era uma coisa que vinha já. Então, por isso que a exclusão era algo extremamente forte na vida dela e naquele sistema. Que inclusive a irmã está numa posição realmente de fazer com que todos olhem para isso, né? Então, quando a gente nega, por isso você falou, principalmente o pai e a mãe, né? A vida vem dos dois, claro, mas principalmente da mãe, a gente sai do corpo dela, e se a gente nega a mãe, como é que a gente, se eu não recebo a mãe, como que eu vou receber a vida, com tudo que ela contempla? Pois é, se a gente não teve o sucesso de receber a nossa mãe, ou seja, foi um insucesso ter essa mãe, a vida está ligado a isso. E como que eu vou ter sucesso com relação à vida se o sucesso maior não veio, que tinha ou tem, né, relação com a mãe? Mas a criança, ela tem uma visão pequena. O problema é a gente crescer fisicamente e continuar com uma alma infantil, ainda cobrando dos pais, ainda se sentindo pequenininho, ainda sentindo que é uma vítima, que poderia ter sido diferente. E, gente, existem lutas que elas já estão perdidas. E uma delas é: meus pais devem ser diferentes. E tem gente que luta a vida inteira porque acha que o pai tem que mudar, a mãe tem que mudar, a relação dos dois, o casamento dos dois tem que ser diferente, para eu ser feliz. Porque o próprio filho não aguenta a felicidade dele. Mesmo que a mãe e o pai estejam felizes à moda deles, do jeito deles, no amor deles, na dinâmica deles espiritual. A gente quer mudar para a gente ficar confortável, né? Para o filho ficar feliz. Dentro dos nossos conceitos, do que é bom, do que é certo, né? Agora, você falou algo que é importante, que é preciso olhar, inclusive, para a dor que se teve. Por isso que a constelação é apaixonante mesmo, né? Porque se você viveu algo lá atrás, em relação aos pais, e que causou muita dor, não adianta você deixar aqui, né, a sombra. O importante é trazer isso à luz e olhar para essa dor, e olhar para o que aconteceu, porque não dá para pular isso, porque tem gente que também nega. Ah, não, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, nega ou põe um pano quente em cima de tudo que viveu e segue achando que aceitou, mas de fato não olhou, tá algo camuflado. Então é preciso olhar para tudo que foi vivido, você voltar e poder ver quem foi aquela criança, o que aquela criança viveu, quem eram aqueles pais de fato, onde eles estavam, o que eles estavam vivendo, né? Para poder de fato olhando para a dor, chegar à aceitação, não pular etapas, né? E não fazer vista grossa. Por isso que a constelação, ela traz à tona, e num nível, não no nível da nossa consciência pequena, com a nossa visão, a gente vê num outro nível, de uma maneira mais ampla, toda a dinâmica familiar, o que tem por trás, né, daquela questão, o que tem por trás daquela dor, o que tem por trás daquele pai alcoólatra, agressivo, qual é aquela história? Uhum. E quando você olha para aquilo, sim, é possível, né? Pois é, porque a gente ainda vive muito no certo e no errado, no bom e no ruim. E enquanto a gente vive isso, a gente não aceita a vida na sua amplitude, porque só existe o branco por causa do preto, a sombra, né, a luz por causa da sombra, enfim, ainda é necessária essa dualidade. A gente só consegue ir além dela quando a gente, como a Arlete falou, sai do pequeno e amplia a nossa visão. E a constelação é essa oportunidade, grande oportunidade que vocês podem ter. Gente, então, fazendo constelação com a Arlete Menegatti ou, né, comigo, aqui em São Paulo, com a Arlete nessa região de Jundiaí, Campinas, Itatiba, Salto, Vinhedo, Valinhos, Itupeva, Itu. Eu dei uma lista, né? Salto, Tatuí, bom, Atibaia. Atibaia, é uma região muito grande. Vários é Paulista, Campo Limpo. Então, é só você ligar, gente. Aqui em São Paulo, né, a central que marca a agenda tanto para mim quanto para a Arlete, aqui em São Paulo, ou nessa região nessas regiões que a Arlete falou, mas ela atende em Jundiaí. Então, o telefone aqui de São Paulo, 3258-8909. É só você ligar e agendar e realmente fazer um novo olhar. Não adianta só mudar de ano se a gente não muda de olhar com relação à nossa vida, com relação aos nossos pais. Aliás, um olhar eterno de aproximação com os nossos pais. É o grande desafio, eu creio,
para todos nós, né, Arlete? Exatamente. Aí eu quero terminar com uma outra frase do Bert Hellinger, que ele diz assim: aquilo que te prende é exatamente aquilo que te liberta. E é demais. Olha que profundo isso, gente. Então, se algo te incomoda, é justo ali que você tem que olhar. Exatamente. É na ferida que dói, que a gente mais precisa de cura. Arlete, obrigada. Nossa, muito obrigada por ter você perto, por ter você trabalhando com isso. Eu fico muito feliz em ver o quanto as pessoas se beneficiam com esse trabalho tão amplo, com o seu trabalho. Então, muito obrigada. É um prazer te ter aqui. Que agradeço. É uma honra trabalhar com você como parceira, receber todo o conhecimento que eu recebi de você, da constelação até hoje. Eu tenho uma gratidão profunda e eterna. E o Obrigada. Quanto a gente se realiza com esse trabalho, né? Nossa, muito. É muito legal. Então, gente, é só você ligar. Operadora 11 aqui de São Paulo, então 3258-8909 para marcar com Arlete Menegatti também. 3258-8909.